Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Ana Fábia e vamos para a nossa aula de número 9. E agora a gente vai falar das competências legislativas. Olha só que super mega interessante, né? E essas competências legislativas, elas se referem a quê, professora? Elas falam da competência para editar leis, ou seja, para fazer uma lei. Então, podem ser duas espécies, essas subespécies das competências. Tem a competência privativa, ou seja, apenas um ente federado que vai criar essa lei. Apenas um ente, né, vai ter a competência, que é a competência privativa de criar essa lei. Pode ser a União, e aí é chamada de competência privativa da União, e ela vai estar prevista no rol taxativo. O que significa isso? Significa que tem que estar lá naquele rol. Se não estiver, não é competência privativa da União. Tranquilo? Está no artigo 22. Então, o artigo 22, lá no seu parágrafo único, dentro da Constituição Federal, que a gente está fazendo um curso de Direito Constitucional. Então, sempre que eu não disser o artigo, já se socorre da Constituição Federal. Ele prevê, no parágrafo único do artigo 22, diz o seguinte: prevê que a União poderá, mediante lei complementar, delegar aos Estados e Distrito Federal parte de sua competência legislativa privativa. Professora, tem alguma observação? Tem. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque as competências que são exclusivas da União, que já estão lá no artigo 21, não mais no 22, sim no 21, que é a competência exclusiva da União, elas são indelegáveis. O que significa que não podem ser delegadas, tendo em vista a inexistência de previsão constitucional nesse sentido, tá? Então, não se delega competência privativa dos estados e dos municípios. Apenas eu vou delegar a competência de quem? A competência privativa da União. Fechou a ideia? E os municípios? Os municípios a gente vai ver lá no artigo 30, no inciso 1º da Constituição Federal. E aí ele prevê que compete ao município legislar sobre o interesse local. Ou seja, se é alguma coisa bem local, vai ser o município que vai legislar. Então, se você interpretar, né, assim como o STF ele interpretou o artigo 30, inciso 1º da Constituição, ele entende o quê? Ele entende que o município ele possui um interesse local para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio, tá certo? Horário de fechar e abrir as lojas. Entretanto, o município não pode legislar sobre o horário de funcionamento de agência bancária. Quem é que vai legislar sobre isso, professora? Vai ser a União, porque é uma competência privativa da União. Está lá no rol das competências privativas da União. E os estados? Lá no artigo 25, no parágrafo 1º da Constituição, você vai achar sobre os estados. E aí ele diz o quê? Que esses estados eles possuem competência privativa remanescente ou residual. O que isso quer dizer? Quando não é da União, né? O que não for da União, nem for local do município, o que restar vai ser do Estado, tá certo? Então, se uma emenda constitucional suprimir do rol de competência privativa da União a competência para legislar sobre determinada matéria, um exemplo, direito do trabalho, automaticamente o Estado irá adquirir essa competência privativa. Por quê? Porque o Estado possui uma competência remanescente, ele possui uma competência residual. Então, o que sobra, o que não é da União, nem é local do município, o que sobra é do Estado. Tem um pontozinho aqui que eu não quero que você deixe passar em branco. Por quê? Quando a gente fala de gás canalizado, dá a ideia de que essa competência vai ser da União. Do município, né? Essa parte de gás canalizado, a ideia é de que seja competência do município, porque é uma competência local. E aí é uma competência local. Acontece que não vai ser do município. Essa ideia do gás canalizado, ele é uma competência do Estado. Por quê? Porque para eu deslocar o gás, mesmo sendo canalizado de um ponto a outro, por
por diversas vezes, pessoal, eu passo por vários municípios. E aí, ao passar por vários municípios, não é interessante que cada município legisle sobre esse gás canalizado. E aí, essa competência ficou para quem? Foi, né, teve o entendimento de que essa competência faz parte das competências do Estado. Por quê? Porque eu não tenho como entregar esse gás de município por município, faz na retirada para fazer o transporte e entrega. É muito mais prático, é muito mais econômico, é muito mais interessante para o Estado todo que seja feito logo seguido de um município a outro até ser feita a entrega. Por isso que na parte de gás canalizado, a competência não é do município, muito menos da União. A competência é de quem? Do Estado. Para facilitar, para existir a facilitação de legislar sobre isso. Tá certo? Tá tranquila a ideia? A gente trouxe muita informação. A gente pontuou aqui umas informações para vocês. Dá uma olhadinha na Constituição, que vai estar em material anexo para você. Dá uma olhadinha nesses artigos, principalmente 21, 22, 23, 24 e no 30. Tá ok? Combinado? Você vai dar uma olhadinha lá nos artigos. E aí a gente vai se encontrar onde? Na nossa próxima aula. Lembrando que nós estamos na reta final do nosso curso. Dá uma lida no e-book. Dúvida, mande aqui pra gente. Estamos aqui para responder. E a gente vai conversando e se encontra na próxima aula. Um forte abraço.